vou fazer uma pergunta radical. Quem vai para o céu? Quem vai para o céu? Vamos fazer outras colocações aqui. São os religiosos? É os religiosos que vão para o céu? Quem são os religiosos? Hoje em dia, as religiões são pessoas jurídicas. Por lei, são obrigadas a ser pessoas jurídicas. Elas estão aqui nesse mundo. Então, elas vão ter uma identidade. Essa identidade vai se traduzir em um nome, para ser identificada. E elas vão ter os seus estatutos, a sua maneira de condução, a sua maneira de governar. Então, essas religiões são situadas neste mundo. Elas recebem o nome e têm um estatuto. Você as pode localizar aqui na Terra através do seu nome, e você pode ver a forma delas governarem através dos seus estatutos. E elas são pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas, perfeitamente identificáveis aqui nessa Terra. Então, novamente eu formulo a pergunta: quem vai para o céu? São os religiosos? Os participantes destas organizações jurídicas religiosas que estão aqui nessa Terra podem ser identificadas e localizadas. Bom, feita essa colocação, vamos tentar fazer uma outra colocação. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Ele não está localizado em canto algum, de maneira física, aqui nessa Terra. Você não vê ele identificado. Você não vai encontrar uma placa escrito: aqui está o reino de Deus. Você vai procurar na montanha e não vai achar nenhuma placa identificando: aqui está o reino de Deus. Você não vai encontrar em nenhuma das cidades do mundo uma placa dizendo: aqui está o reino de Deus. Mas uma coisa é verdadeira: ele está aqui neste mundo. Mas quem que falou isso? Quem que falou isso? Que o reino de Deus está aqui neste mundo? Jesus Cristo. Ele disse isso, que o reino dele estava aqui na Terra. Mas ele não é deste mundo. Quando que ele falou que o reino dele está na Terra? Ele falou: o meu reino é chegado. Pois está aproximado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Foi a palavra de Jesus Cristo. Ele disse que o seu reino era espiritual. Ele falou isso diante de Pôncio Pilatos. Vocês não podem ver o meu reino. Com os olhos físicos você não vai ver o meu reino. Pois ele não é aqui desse mundo. Ele é espiritual. Mas ele disse em outra parte: o reino de Deus é chegado. Então o reino de Deus está na Terra. Como ele é espiritual, ninguém vai poder exigir dele neste mundo uma identificação como pessoa física.
como pessoa jurídica. Mas ele vai ter os seus estatutos. Mas não como pessoa jurídica, pois ele é espiritual. Então nós vamos ver aí duas coisas. Reino de Deus espiritual e organizações religiosas temporais que estão aqui na Terra, que têm um nome, que têm um estatuto e que podem ser localizadas em cidades, em vilas, em países. E o reino de Deus, que está também aqui neste mundo. Só que você não vai vê-lo em nenhuma vila, em nenhuma cidade, em nenhum estado, em nenhum país. Ele é espiritual. Você não pode vê-lo, mas ele está presente. Então, duas oposições aí. Organizações religiosas que têm estatuto, que têm um nome, que pode ser localizada numa vila, num estado, num país, pode ser localizada neste mundo. E o reino de Deus, que está neste mundo, mas não pode ser localizado, visto, identificado, em uma vila, em uma cidade ou em um país. Mas ele está aqui. Pois Jesus disse, o meu reino é chegado. É interessante, né? O meu reino é chegado. É interessante. Então nós podemos ver que o reino de Deus é o quê? É chegado. E podemos ver quem são os participantes do reino de Deus. Quem são os seus participantes? Os participantes do reino de Deus são quem? As novas criaturas. Elas são os participantes do reino de Deus. As novas criaturas. Jesus disse isso. Quando Jesus disse isso? Jesus disse isso para Nicodemos. Nicodemos, somente os novos nascidos herdarão o quê? O reino de Deus. Então, nós temos aí a indicação das pessoas que irão representar, que irão estar no reino de Deus. Quem? Os novos nascidos. E quem são os novos nascidos? Quem são os novos nascidos? Eles devem ter uma identificação espiritual, pois são nascidos de quem? Do Espírito. Como que é isso? Uma das bases que a gente vai ter para ver isso é a palavra de Jesus Cristo. Ele disse, a minha palavra é espírito e vida. Somente através desta palavra nós vamos ter a percepção do ser espiritual. Gerados da palavra, pois a minha palavra é espírito. A minha palavra é espírito, diz Jesus Cristo, e gera uma vida. Então ela vai gerar a nova criatura. E o apóstolo Paulo falou para um dos seus discípulos, desejando que até Jesus Cristo, vivo,
fosse gerado em você. Ele orava para que isso acontecesse. Que Jesus Cristo vivo fosse gerado dentro daquele discípulo dele. Então, é esse Jesus Cristo vivo que tem que ser gerado dentro de nós. É este que vai fazer a diferença. Este é a nova criatura. É o cidadão que vai ocupar um lugar no reino de Deus, um reino espiritual. Um ser espiritual, um reino espiritual. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.